Olá pessoal, tudo bom? Hoje é nossa aula de geografia e nós vamos continuar com o pontinho o estado de São Paulo. Hoje sobre a história. Essa história começou com um povo desbravador, bandeirante, que subiu serras, abriu florestas para marcar seu território. Atualmente, a região está consolidada como uma das maiores potências econômicas e políticas do mundo. Segue em pleno desenvolvimento e abriga pessoas de todo o mundo. Então, lá no início, quem começou a ir pelo interior do estado de São Paulo eram os bandeirantes, que eles faziam expedições e iam explorar o interior do estado. No início, São Paulo vivia da agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é aquela agricultura em que o produtor planta para a sobrevivência, então para o consumo próprio. Da tentativa de implantação da lavoura de cana-de-açúcar e com o sonho da descoberta do ouro e dos metais preciosos. Começaram as viagens ao interior do país, as bandeiras, expedições organizadas para aprisionar índios e procurar pedras e metais preciosos nos sertões distantes. Então, nessas expedições, que eram chamadas as bandeiras, os homens que iam eram chamados de bandeirantes. E eles entravam pelo interior do estado para procurar índios, pedras preciosas, metais, ouro. A virada na economia aconteceu do século 18 para o 19, quando as plantações de café substituíram as de cana-de-açúcar, para ocupar o primeiro plano na economia nacional, especialmente depois de que Dom Pedro declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Então, depois de um certo tempo, então eles começaram a plantar o café. Então, boa parte dos produtores, né, que plantavam, os fazendeiros plantavam a cana-de-açúcar, passaram a plantar café. A expansão da cultura do café exigiu a multiplicação da estrada de ferro. Então, como aumentou muito, né, então expandiu muito a cultura do café, então houve a necessidade de aumentar as estradas de ferro. Foi um período de grandes transformações e, devido à abolição dos escravos, em 1888, começaram a chegar vários imigrantes, principalmente para a mão de obra na lavoura. Então, com esse aumento, né, do trabalho na lavoura, muitos imigrantes vieram para cá. O estado prosperou e a capital da província passou por uma revolução urbanística e cultural. A chegada de milhares de imigrantes permitiu a ocupação do interior. Criaram as condições para pequenas fábricas, deram início à industrialização, com o interior integrado ao crescimento da província. Novas estradas foram construídas e a prosperidade foi sacramentada com a República. Então, aos poucos, então, o estado foi progredindo com essas plantações, depois foram dar início às fábricas, à industrialização, e com isso o estado foi crescendo. Governadores no período da República, de 1985 até os dias de hoje. Então, aqui nós temos o nome de algum dos governadores. Olhando aqui, Presidente de Moraes foi o primeiro governador de São Paulo, ficando no cargo no período de 14 de dezembro de 1889
a 18 de outubro de 1890. Então, Prudente de Moraes foi o primeiro governador. Então, agora nós temos o nome de mais alguns aqui. Orestes Quércia, Luiz Antônio Fleury Filho, Mário Covas, Geraldo Alckmin, Cláudio Lembo, José Serra, Alberto Goldman, Geraldo Alckmin, Márcio França e hoje que é o Dória. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a população indígena. A população indígena no estado de São Paulo, segundo o censo de 2010, é de 41.794 habitantes, que na sua maioria vivem em cidades. Os índios representam 1% da população total do estado. As terras indígenas estão localizadas em diversas regiões e há uma concentração no litoral e no Vale do Ribeira. A maior população nessas terras é a do povo Guarani, Baia e Tupi-Guarani. Curiosidades sobre o estado de São Paulo. A capital paulista é a 6ª cidade mais populosa do mundo. Olha como São Paulo é grande. O estado de São Paulo é responsável por 30% da riqueza de todo o país. A cidade mais antiga do país se localiza no estado de São Paulo, que é São Vicente. Lembram que foi desde o início que houve lá os jesuítas vieram para cá, então teve a capitania de São Vicente, então os jesuítas catequizaram os índios, então desde essa época. Na Baixada Paulista, fundada em 22 de janeiro de 1532. A árvore mais velha do Brasil também se localiza no estado de São Paulo, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Ela tem cerca de 3.020 anos. A festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, é o maior evento desse tipo no Brasil. Mais algumas curiosidades. São José dos Campos é o maior complexo aeroespacial da América Latina. O maior e mais movimentado porto da América Latina é o Porto de Santos. Olambra, que fica aqui pertinho da gente, é a maior produtora de plantas e flores da América Latina. Com mais de 1 milhão de habitantes, Campinas é a cidade mais populosa do interior do Brasil. Campinas concentra 15% da produção científica do Brasil. 1/3 dos shoppings do Brasil estão no estado de São Paulo. Bom, aí vocês vão agora pegar as atividades que está lá nos sistemas e pode ir lendo as perguntinhas e respondendo no caderno de geografia, tá bom? Um beijo por hoje é só.